Sim, em camadas jovens vou frisar dois, que foi o Barreirense e o União de Coimbra. Nos séniores vou falar um que foi o Caldas Sport Clube. Foi o melhor e o maior clube em que eu joguei. Tive noutros, mas o Caldas foi aquele que me marcou mais. Na altura era a segunda divisão, não havia a segunda B, peço desculpa, não havia só a segunda divisão, mas foi o clube mais alto em que eu joguei, foi o Caldas. Eu friso, a nível de formação, friso o Barreirense, para mim, na altura, era a melhor formação que se podia ter como atleta, era o Barreirense, trabalhava muito bem. A nível sénior, logicamente o melhor foi a Académica, é um grande clube. O Caldas é um grande clube, mas não tem a dimensão da Académica nem nada que se pareça. Foi a Académica. Fantástico foi o meu irmão, sem dúvida. Chegou onde chegou, com mérito dele, porque, como digo, foi sem ajudas de empresários, foi mérito próprio. Fantástico para mim e marca muito aquilo que o meu irmão fez para mim a nível futebolístico. Mas pronto, tenho outros colegas com os quais eu joguei, o Wilson, o Nazaré, o Walter, o Luís Vasco, que esteve no Sporting. São estes os jogadores que chegaram a um patamar mais elevado, mas tive outros que não chegaram por cabeça, mas que são também jogadores fantásticos. Paulo Futre. Tive o prazer de representar com ele nas seleções. A nível de chegar onde chegou. Meu irmão, Paulinho, faz tu esta primeira pergunta que tu sempre que é para eu pensar um bocadinho que isto está a ser uma grande pressão. Um jogador fantástico que eu tive o prazer de ser colega dele. Claro. E que ele não teve o seu estrelado, foi o Latapi, da Académica. Era uma coisa do outro mundo. Chegou a representar a seleção de Trindade e Tobago, mas não teve aquele impacto que eu julgo que aquele miúdo era. Pensei bem. Pensei num atleta que jogou comigo, num camarada, num grande amigo que é o Pauleta, como todos sabem, que representou a nossa seleção portuguesa. Joguei com o Pauleta nos Açores, que para mim chegou onde chegou, mas a pergunta foi quem se perdeu. E na altura, quando eu e o Mr. Jaime Graça e outras pessoas falaram com ele, se ele não sai dos Açores, ele perdia-se e não era então um jogador famoso como foi, porque houve muita pressão, entre aspas, de algumas pessoas como eu, como o Mr. Jaime Graça, que falámos com ele para ele vir para o continente, porque ele tinha grandes condições. Agora outros jogadores que se perderam, penso que não se perderam, porque o futebol ao mesmo tempo foi-se perdendo, começou a deixar de ser profissional e a passar a ser amador, com trabalho, porque a vida não está fácil, cada vez está pior. Jogador assim que não se ingrou, há muitos, não vale a pena frisar aqui nomes, há muitos. Agora sim, o Pauleta sim, foi o jogador com quem eu joguei uma época nos Açores e foi onde chegou. Já-me graça por várias razões. Uma pessoa muito humilde, muito trabalhadora, e é um técnico que na altura não havia estes cursos, nem nada disto como há ultimamente no futebol. O Jaime Graça tinha uma visão de jogo excelente. Ele, sem fazer substituições, ele alterava uma equipa e aquilo funcionava sempre. Como ser humano, como eu disse, foi das pessoas que mais marcou. Tenho também o Mr. Chico Vital, que foi das pessoas com que eu trabalhei que era muito profissional. Chegámos no Caldas a trabalhar 3 vezes ao dia, em que começávamos o primeiro treino era às 8h30 da manhã, 9 horas, tínhamos outro às 11 e outro às 3, 4. Foi o treinador que me marcou profissional, porque era excelente. O melhor. Eu vou dizer duas coisas. Vou dizer o melhor e vou dizer o que eu mais gostava. O melhor foi Alberto Costa, na Académica. E o que eu mais gostei de sempre foi o Jaime Graça.
mas de facto o melhor a nível de profissionalismo foi o Alberto Costa. Conselhos, pronto, e sendo eu um técnico de formação de jovens, o conselho que eu dou é estudem. Levem o futebol como uma paixão, mas dediquem-se aos estudos. Porquê? O futebol hoje em dia não é a mesma coisa, porque, volto a frisar novamente, se não tiveres alguém por trás de ti, que eu chamo disso uma máquina, por isso é que eu nunca tive, porque tu és o jogador que és, não precisas de ninguém para chegares mais longe, porque as pessoas sabem, as pessoas veem. Eu acho que o Cristiano Ronaldo, vou dar um exemplo, não precisava de empresários nenhum, mas se calhar se não tivesse um empresário, não estava onde estava, nem é a loucura que é os dinheiros que se falam ultimamente de jogadores. Por isso, conselhos que eu dou aos jovens: levem o futebol como paixão, tentem desfrutar ao máximo, sejam felizes, e há uma frase que me fica sempre na memória de um senhor que vocês sabem que já morreu, façam o favor de ser felizes. Eu tenho uma opinião contrária ao meu irmão, pelo seguinte, porque acho que um profissional da bola não pode estudar. Para viver de facto, treinos, estágios e companhia, não pode estudar, não, é impossível conciliar, ou bem que se é profissional ou bem que se é estudante. Agora, percebo a parte de estudar, mas eu digo o seguinte a quem está a começar e a quem tem de facto pernas para andar: o treino tem que se assemelhar à competição, porque se assim não for ninguém chega lá, e que nunca desistam de facto desse sonho, mas que foi uma coisa que me ensinaram, é que o treino tem que se assemelhar à competição, sempre a sério, não se pode brincar no treino, aí chega-se lá, quem brinca não chega. Olá, sou Zé Simões e esta é a minha carreira. Olá, sou Paulo Simões e esta é a minha carreira.